Oi, pessoal! O livro de hoje é um convite para a gente pensar sobre flexibilidade mental, sobre crenças, sobre polarização e sobre o repensar. Então, o livro de hoje que a gente fala é o Pense de Novo, de Adam Grant. É uma obra que ficou na lista do New York Times como um dos livros mais vendidos por diversas semanas, escrito por um psicólogo organizacional e que nos provoca aí algumas reflexões que são bastante pertinentes também pelo momento vivido, se a gente pensar no contexto eleitoral que a gente está e também as discussões que a gente percebe, né, em termos de polarização. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Ele nos traz também algumas dicas de como a gente pode exercitar e melhorar essa nossa flexibilidade mental e logo logo a gente vai partilhar aqui no vídeo também. Então ele diz que quando a gente pensa em preparo mental, a primeira coisa que vem na cabeça geralmente é a inteligência, mas que nesse mundo turbulento que a gente vive, outras habilidades são muito importantes, como a própria habilidade cognitiva e a capacidade de repensar e desaprender. Então esse livro trata basicamente sobre a importância de repensar certezas, fala sobre como adotar essa flexibilidade mental. Né? Ele se divide basicamente em 3 capítulos sobre como a gente pode atualizar nossas próprias opiniões, como abrir a mente das outras pessoas e como criar comunidades de aprendizes vitalícios, pensando em termos de repensamento coletivo e de crenças coletivas também. Né? E um dos pontos que ele destaca, assim, no decorrer do livro, que me chamam a atenção, diz respeito a essas crenças. Né? Ele diz que existe a tendência humana de que a gente busque interação com as pessoas que pensam como nós, e que isso se chama polarização. E que as crenças elas acabam se constituindo como um par de lentes de óculos, que geralmente são as lentes que a gente usa. Né? E que quando uma crença ela é fundamental para nós e ela é questionada por uma outra pessoa, a tendência que a gente tem é de se fechar, né, ao invés de se abrir e de buscar as pessoas que pensam como nós, né, e de se aproximar a essas pessoas que vão nos dar esse viés confirmatório, aquilo que a gente já pensava e tinha como opinião, né. Ele diz que alguns psicólogos descobriram que muitas das nossas crenças são clichês culturais, compartilhados e muitas vezes pouco questionados, né? E que aliado a isso, então, a gente acaba buscando essa proteção nessas bolhas de convívio social ou das próprias redes sociais, né? Onde a gente acaba ouvindo a voz das pessoas que muitas vezes reiteram aquilo que a gente já pensava, né? E que quando a gente se depara com informações diferentes, né, a gente teria 2 opções, assim, e é o que ele percebe, né? Ele diz, bom, uma das coisas que eu percebo, diz ele, é pessoas que muitas vezes desconsideram essas novas informações e sempre vão justificar a sua crença e a sua opinião, né, buscando respaldo em pessoas também que pensam como ele, né? Ou a gente pode agir como um cientista, questionando e revendo o nosso próprio pensamento, né? Ele, quando trata aqui no capítulo de como abrir a mente dos outros, ele vai falar bastante da persuasão, dando algumas dicas também sobre isso e alguns exemplos de como ele percebeu em diálogos, né, algumas técnicas de persuasão utilizadas. Mas ele vai dizer também que a gente, quando entra numa discussão e num assunto polêmico, a gente pode encarar isso não como uma guerra, né, e sim como uma dança. Então que a gente não precisa convencer o outro de que a gente está certo, que basta de alguma forma a gente abrir na mente da pessoa a possibilidade de que talvez ela esteja errada. E que claro que na prática isso é muito difícil, na teoria é mais tranquilo de se falar, né? Mas que a gente, diante de ideias divergentes, que a gente encare isso não como uma guerra, em que as opções seriam atacar ou bater em retirada, mas que a gente encare isso como uma dança e que a gente tenha uma terceira opção que seja, bom, eu vou me colocar de lado então, não vou nem para frente nem para trás, fazendo a metáfora, né, se a gente encara isso como uma dança. Então que a gente, de alguma forma, tente encarar isso como uma terceira opção, né? E uma coisa que ele percebe, que ele diz assim, que quanto mais raiva a pessoa evidencia numa discussão acalorada, né, que mais curiosidade tu possa demonstrar e também que tu consiga entender o ponto de vista daquela pessoa, o que ela tá de fato defendendo com aquela ideia, né? E se alguém perde o controle, que a tua tranquilidade ela evidencia um sinal de força, né? Então que na verdade encarando aquela discussão não como uma guerra, mas sim como uma dança em que a gente faz diferentes movimentos e assim vai indo, né? Ele diz que, na verdade, quando a gente também está em discussão e com relação a crenças e opiniões e também com relação a emoções e sentimentos, né, a gente acaba formado por uma questão cultural de uma coisa que os psicólogos chamaram de viés binário, que é assim, diante de um tema complexo a gente cria 2 categorias, é ou não é, 8 ou 80, sim ou não,
né? Mas como que a gente pode criar uma via alternativa para isso, né? Ele sugere que a gente consiga mostrar diferentes perspectivas sobre o assunto, seja para os outros, seja para nós mesmos, quando a gente tem esse tipo de pensamento binário, né? E aí ele traz ao final algumas dicas práticas de como a gente pode desenvolver essa habilidade de repensamento. São 30 dicas, é muito conteúdo para a gente trazer aqui, então eu trago alguns de forma bastante sucinta e aí maiores interessados na página 249. Pensamento individual. Desenvolva o hábito de pensar de novo. Defina sua identidade em termos de valores, não de opiniões. Busque informações que vão contra suas crenças. Aproveite os benefícios da dúvida. Saber o que não sabemos é o primeiro passo para alcançar a excelência. Não tenha medo de conflitos construtivos. Encare divergências como danças, não como batalhas. Reconheça pontos em comum. E por fim, programe um check-up de vida. Assim como você faz check-ups de saúde com médicos, vale a pena marcar um check-up de vida no seu calendário, 1 ou 2 vezes por ano. Então, gente, espero que tenham gostado. Se curtiram, sinalizem aí pra mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!